Boa tarde. A reunião da Comissão de Finanças e Tributação desta quarta-feira analisou diversos projetos de lei. Um deles foi amplamente discutido pelo colegiado. É o que regulamenta a doação de dinheiro para as campanhas solidárias. O deputado Fernando Crelin é autor do projeto de lei que prevê mais transparência na doação de recursos para campanhas solidárias. A proposta determina a obrigatoriedade de abertura de conta bancária própria para a arrecadação de fundos para campanhas de tratamentos de saúde. A Comissão de Finanças e Tributação debateu sobre o projeto e aprovou a proposta. Proteger aquele que doa e proteger também aquele que é cometido de doença, para que todos possam ter uma transparência e aquele que é cometido de doença não sofrer interferências aí, ou ser prejudicado futuramente por pessoas mal intencionadas que acabam fazendo campanhas apenas para arrecadação, para si próprio e não auxiliando o próximo. O colegiado também aprovou a proposta que equipara o valor do Vale Alimentação dos servidores inativos da Segurança Pública que trabalham na Defensoria Pública do Estado. Hoje, os integrantes do CETISP, que atuam no órgão, ganham cerca de R$ 260 de Vale Alimentação. O projeto de lei equipara o benefício ao valor recebido pelos servidores da Defensoria, que é de R$ 800. O deputado Sargento Lima apresentou voto vista pela aprovação do projeto e foi aprovado. Trazer clareza, havia essa lacuna e justamente dentro da Defensoria Pública e o policial do CETISP que presta serviço lá dentro, ter equiparado o seu vale alimentação com o servidor da Defensoria Pública. A Comissão de Finanças e Tributação ainda aprovou a proposta que regulamenta a atividade de desmontagem de veículos. O projeto cria uma série de normas para controlar e coibir o comércio ilegal. Propõe que o Detran tenha um controle, através das pessoas jurídicas, de todos os desmanches de veículos do estado de Santa Catarina. Ele vai se transformar num grande instrumento de controle para evitar furtos e posteriores desmanches dos veículos no âmbito do nosso estado. É uma ferramenta importante também de segurança pública e aquele desmanche que estiver operando na ilegalidade, ele vai ser fechado, perde também o seu direito a ter um CNPJ. Os deputados aprovaram também o projeto que institui o Conselho Estadual do Idoso e o que modifica a lei que trata sobre a prestação de contas das entidades de utilidade pública. Por fim, os parlamentares informaram sobre a realização de uma audiência pública na segunda-feira para debater sobre o impacto financeiro das obras estaduais paradas. Já em plenário, o promotor de justiça do Ministério Público Estadual usou a tribuna do Parlamento na tarde de ontem para falar sobre as eleições de conselheiros tutelares nos municípios catarinenses. Acompanhe na reportagem. No domingo, dia 6 de outubro, eleitores de todo o Brasil poderão escolher as novas equipes dos conselhos tutelares de cada cidade. Em Santa Catarina, os 295 municípios do estado escolherão cerca de 1.500 conselheiros, o equivalente a pelo menos 5 conselheiros tutelares para cada município. O conselheiro ele vai receber informações, denúncias, situações de violação de direitos de crianças e adolescentes e fazer os encaminhamentos devidos para proteger aquela criança, para evitar que aquela situação de violência se repita. Então, o conselheiro ele tem uma função primordial para garantir os direitos das crianças e adolescentes. João Botega é o atual coordenador do Centro Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina e também de um grupo interinstitucional que atua no processo de escolha dos novos conselheiros tutelares. Ele explica que para ter direito a votar, o cidadão precisa apenas estar em situação regular no Tribunal Regional Eleitoral. Qualquer eleitor que esteja apto para votar, tem o seu título de eleitor, ele pode votar nesse dia 6 de outubro. Ele precisa apenas identificar qual é o seu local de votação, que vai estar disponível no site do Ministério Público, no site do Tribunal Regional Eleitoral, para fazer uma consulta em qualquer um desses sites. Consultado esse local e conhecendo os candidatos no seu município, é só se deslocar no dia 6 de outubro, das 8 da manhã até as 17 horas, até o local de votação e exercer o seu direito ao voto. Representantes da Associação Amigo Down de São José também usaram a tribuna do Parlamento. Eles vieram divulgar as atividades comemorativas aos 28 anos da instituição. A presidente da Associação Amigo Down, localizada no município de São José, na Grande Florianópolis, esteve no Parlamento catarinense. Na tribuna, Vivian Senra falou sobre os 28 anos de atuação da entidade em prol das pessoas com síndrome de Down.
A associação oferece atividades educativas para adolescentes com a síndrome, além de prestar atendimento nas áreas de odontologia, endocrinologia e fonoaudiologia. Também promove seminários e campanhas educativas sobre a síndrome de Down. Todos os anos é realizado aqui nessa casa o seminário sobre a síndrome de Down. Agora, esse ano, esses seminários são descentralizados. Então, a gente vem participando em Araranguá, Chapecó, Campos Novos, para poder estar disseminando mais a informação, o conhecimento sobre a síndrome de Down em todo o estado de Santa Catarina. A ideia agora, além da educação, da saúde, nós também queremos abrir espaço no mercado de trabalho, para que as pessoas com Down possam viver com independência, né, as suas vidas na sociedade. Eu acho que esse é um passo importante e associações como a Amigo Down são, sem dúvida nenhuma, muito importantes, né, para o debate, para a força política, e a presença deles na Assembleia hoje é, sem dúvida nenhuma, um esforço a mais nesse sentido. Cerca de 400 pessoas, entre lideranças políticas, representantes de entidades de classe, gestores, acadêmicos e profissionais da área da educação, participaram de um seminário em Chapecó. O tema foi o futuro do financiamento do setor no Brasil. O seminário sobre o futuro do financiamento básico no país integra um ciclo de debates promovidos pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Lideranças manifestaram preocupação com a continuidade do financiamento do setor, ameaçado pelo vencimento em 2020 do Fundo para a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e com a performance do Plano Nacional de Educação, que completou 5 anos sem ter alcançado 50% das metas a serem atingidas até 2024. Os municípios, de modo geral, todos eles ficam apreensivos, porque nos últimos anos a educação básica ela se tornou praticamente municipalizada. Então os municípios precisam necessariamente do recurso público oriundo do Estado, dos estados e da União para poder arcar com as contratações de professores, com salário de professor, com encargo social, com infraestrutura, com o conjunto dos serviços que são inerentes à oferta da educação básica. Então os municípios de fato precisam, e não tenho dúvida que os prefeitos vão se mobilizar também, as autoridades públicas de modo geral, as universidades, para que o Brasil produza no ano que vem uma redefinição do Fundeb, mas em condições de assegurar a qualidade para a educação do país. Há um conjunto de atores que precisam abraçar esse programa, esse plano, né, com mais carinho, porque senão não vai acontecer até 2024. É verdade, eu tenho que destacar que algumas metas, por exemplo, a meta 12, que trata da taxa de escolarização da graduação, essa meta 12, ela está avançando. A meta é chegar a 33% dos jovens de 18 a 24 anos da educação superior. Então nós já temos o Distrito Federal que já superou essa meta e temos Santa Catarina que já atingiu a meta. Então agora, se a gente olha para o país como um todo, né, especialmente nos estados do Nordeste, nós estamos em torno de 14. E é importante dizer que a meta de 33 é uma meta muito tímida, considerando o que acontece no mundo. O seminário também será realizado em Florianópolis, Itajaí, Lages, Caçador, Joinville e Rio do Sul. A decisão de colocar os temas em debate nas diversas regiões do estado foi tomada no Encontro Nacional dos Presidentes e Vice-Presidentes das Comissões de Educação das Assembleias Legislativas, realizado em junho deste ano em Florianópolis. A primeira questão que a gente está trazendo para a discussão é a necessidade de que este fundo ele seja permanente, ou seja, que não tenha um prazo de validade, ele seja ad eternum. Além disso, uma outra discussão que nós estamos fazendo é a contribuição da União, uma vez que hoje, com a educação básica no Brasil, a União contribui apenas com 10% desse fundo. Então, nós temos uma proposta já bem avançada no Congresso Nacional, já unificada com a Undime, também unificada com os secretários de Estado da Educação, que é o CONSED. Enfim, todos unificados na ideia de passar de 10 para 15 no primeiro ano e, gradativamente, ao longo de 20 anos, chegar em 40%, num aumento de 2% em média por ano. Se fosse essa a regra,
muitos municípios aqui de Santa Catarina estariam recebendo do Fundeb. Então, com essa mudança, nós vamos partir do princípio dos que mais precisam, os mais pobres, vão receber mais recurso público da União no Fundeb. Então, o Fundeb é uma luta grande, porque o governo não aceita, o Congresso, com a pressão da sociedade brasileira, vamos transformar o Fundeb numa emenda constitucional para ter Fundeb permanente para sempre e não mudar, independente do governo que assume o país. E a seguir, sessão especial do Parlamento comemora o aniversário de 30 anos de promulgação da Constituição do Estado. Os detalhes em instantes depois do intervalo. Olá, o turismo é um importante agente gerador de emprego e renda. Nosso estado é rico em belezas naturais e em boas ações públicas e privadas capazes de atender os visitantes durante todo o ano. O Mulher em Foco recebe a presidente da Santur, Flávia Di Domenico. Não perca, é aqui na TVA. Por iniciativa da Câmara de Tecnologia e Inovação da FEComércio, Florianópolis será sede da 12ª edição da Cúpula Mundial das Cidades do Conhecimento. Essa é a primeira vez que o evento internacional será realizado no Brasil. O presidente do Sistema FEComércio, Bruno Breithaupt, esteve na Assembleia Legislativa para falar sobre a 12ª edição da Cúpula Mundial das Cidades do Conhecimento. O evento internacional será em Florianópolis, por iniciativa da Câmara de Tecnologia e Inovação da FEComércio. Vamos receber 30 e poucos palestrantes vindos do exterior, com larga vivência e experiência e conhecimento na área de mobilidade, sustentabilidade e inclusão social, para que as cidades se tornem mais humanas, com mais qualidade de vida para aqueles que moram nessas cidades. A Cúpula Mundial das Cidades do Conhecimento terá duração de 4 dias. Serão diversas palestras para debater sustentabilidade e inovação, entre 4 e 7 de novembro. Principalmente a nossa capital agora, com o novo aeroporto. Eu acho que é um momento importante, né, de receber esse seminário, pois eu acho que, tenho certeza que Florianópolis, a partir desse aeroporto, vai ter um novo impulso e daí a preocupação em dar sustentabilidade com inovação para que aqueles que residem aqui, para aqueles turistas que aqui vêm verificar aí as nossas belezas naturais, tenham o maior conforto possível. A Cúpula Mundial das Cidades do Conhecimento será no Hotel Sesc Cacopé, em Florianópolis. As inscrições podem ser feitas no site do evento. Os 30 anos de promulgação da Constituição do Estado de Santa Catarina foram comemorados ontem aqui no Parlamento. Uma sessão especial foi realizada no Plenários Nireges, o mesmo local onde os trabalhos de 3 décadas atrás consolidaram a legislação que rege o destino do Estado. Logo na entrada, deputados constituintes se reencontravam com o tempo. Trocaram apertos de mãos e abraços. Momento de recordar tantas histórias vividas aqui no Parlamento. Mas a data era para reviver também o período entre 1988 e 1989, quando deputados estaduais trabalharam intensamente na elaboração da Constituição de Santa Catarina. A lei maior do Estado passou pelas mãos deles, que promulgaram o que daria segurança jurídica a todas as ações dos poderes constituídos catarinenses. Esse é um momento de emoção e a gente até se assusta um pouco, porque são 30 anos que se passaram, né? 30 anos que aqui estivemos como deputados estaduais constituintes e escrevemos a Constituição que ainda hoje rege a estrutura e o Estado de Santa Catarina. É claro que era uma época um pouco diferente da de hoje, tanto é que a Constituição sofreu ao longo desse tempo algumas emendas, o que é natural, para adaptar e incorporar as modificações que a própria sociedade tem e o Estado catarinense tem. É um momento de enfatizar a importância do Estado Democrático de Direito e da importância da Constituição. Todos os envolvidos naquele processo de execução da Constituição Estadual foram homenageados pela Assembleia Legislativa.
O momento foi de consagração de um trabalho que exigiu esforço dos então deputados, mas também de cerca de 150 servidores. Eles se debruçaram sobre toda a demanda necessária para que a Lei Maior do Estado atendesse os anseios da época. A Constituição já recebeu atualizações, mas para o atual presidente da Assembleia Legislativa e foi deputado na Constituinte, o documento cumpriu sua missão e possibilitou muito avanço para o Estado. Nosso Estado é um Estado diferenciado, né? Um Estado que tem uma economia diversificada, um Estado que tem uma gente ordeira, um povo trabalhador. A matriz do nosso Estado é uma matriz diferente, por isso ele é realmente um Estado dos melhores da nossa federação. Mas claro que a nossa lei maior deu a sua contribuição. Ela já foi aperfeiçoada e isso é uma necessidade, né? Vivemos novos tempos, né? E na medida em que o tempo vai passando é preciso fazer as adaptações. Mas foi um momento histórico e muito importante na vida de Santa Catarina. Ainda como parte das comemorações dos 30 anos da Constituição do Estado, o ex-deputado Salomão Ribas Júnior lançou um livro na noite de ontem. A obra conta um pouco da história da Constituinte. Contar a história de um momento importante da história do Estado e ainda fazer parte da narrativa parece redundante, mas é o resgate de um processo que durou 1 ano e meio para estar concluído e que o ex-deputado constituinte Salomão Ribas Júnior reconta com detalhes em seu livro Participação e Transparência, 30 anos da Constituição do Estado de Santa Catarina. Foi um momento em que, pela primeira vez na nossa história, e a última, se discutiu no período de 2 anos a realidade catarinense. Houve uma discussão ampla, aberta, de muita participação popular, de participação corporativa, abertura total. Claro que nem tudo que se sugeriu, nem tudo que se propôs acabou sendo matéria constitucional. Mas isso é o menos importante. O importante é que abriu as portas para o debate, para o diálogo e permitiu também que se ficassem registradas certas propostas para efeito da legislação infraconstitucional pós-Constituição. O escritor presidiu a Comissão de Sistematização do Texto convertido em Carta Magna em 1989. Uma sucessão de encontros parlamentares de 2 anos de preparação entre debates e aprovações. Ribas Júnior lembra nostálgico o trabalho realizado nos dias que antecederam a promulgação da Lei Maior dos catarinenses. De fato, há uma certa nostalgia, porque você relembra muitos debates empolgantes, muitas histórias muito interessantes da discussão entre os parlamentares, da busca da melhor solução, das dificuldades que nós vivíamos naquela época. Eu relato isso no meu livro. No lançamento realizado na Assembleia Legislativa, o ex-deputado recebeu amigos e admiradores. E muitos dos convidados fizeram parte da história do Estado narrada no livro. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Mais informações às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você e até amanhã.